Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mediunidade Online. É um prazer imenso estar com vocês para a gente conversar um pouco mais a respeito de mediunidade e outras áreas que são afins com a mediunidade. No último vídeo, eu falei um pouco a respeito da minha experiência inicial no campo da mediunidade. E hoje eu quero dar continuidade falando um pouco mais sobre a primeira equipe mediúnica que eu participei. Eu disse no vídeo anterior, quem tiver interesse e curiosidade pode acessá-lo. O vídeo anterior é o terceiro desta série, no qual eu falei como é que eu conheci, como é que eu entrei naquela equipe mediúnica. Mas era uma equipe que era composta quase exclusivamente, exceto por mim e o amigo que me levou para lá, por senhoras. A mais jovem delas era a noiva do meu amigo, que era médium também e fazia parte da equipe. Era mais jovem. Todas as demais eram senhoras acima dos 40 anos de idade, 50 anos. A dona da casa tinha 51 anos de idade. E faziam parte já há alguns anos daquela equipe. Algumas delas frequentavam um centro orientalista. Não era um centro espírita, era um centro orientalista. Hoje esse centro, acredito que ainda existe, lá no Espinheiro, em Recife. E elas participavam dessa instituição. A dona da casa participava ativamente dessa instituição. E era uma reunião muito bem orientada. A maior parte dos espíritos que se comunicavam eram espíritos que não sabiam que haviam desencarnado, que pensavam que ainda estavam na vida física, sentiam-se ou doentes ou machucados, de acordo com a experiência que os levou à morte. Alguns vivendo como se ainda estivessem no plano físico, permaneciam na ilusão de que estavam continuando aquela mesma vida, como se eles tivessem enlouquecido, digamos assim, uma estrutura tempo mental que parecia estacionária na experiência anterior à morte. E aí eles eram acolhidos, eram recebidos com muito carinho, eram ajudados. Todos eles praticamente eram ajudados. Alguns precisavam de mais de uma reunião para tomarem consciência e eram ajudados com muito cuidado, com muita cautela, por aquelas que eram as doutrinadoras. Acho que uma delas era uma senhora, eu não vou citar os nomes aqui, isso faz muito tempo. Vocês imaginam, na época eu estava com 15 para 16 anos de idade, mais ou menos. Eu voltei de Recife, isso foi lá em Recife, eu voltei de Recife para Maceió, com 16 anos de idade, para fazer o vestibular. E então eu estava com 15 anos, porque eu passei um ano frequentando lá. Foi o ano que eu passei de 15 para 16 anos, porque eu vim no final do ano para fazer o vestibular em janeiro aqui. Aí eu já estava com 16 anos de idade. E eram espíritos, aí eu lembro os espíritos, eu vou dizer o nome daqueles que eu me lembro, era o Tani,
né, que era, digamos, o mentor daquela reunião, e era um espírito que ele se vinculava muito ao Oriente Médio, ao Oriente Médio. A experiência que ele se vinculava estava mais aquela ali, né, naquela área do planeta, do Oriente Médio. Tinha o Natan, que era um oriental também. Tinha o Pai Antônio, né, que depois eu vou contar uma situação, digamos, que foi muito peculiar e que eu aprendi bastante com ela, que foi o Pai Antônio que proporcionou. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, ou talvez até neste. Né? Então, e tinha outros espíritos cujos nomes, no momento, eu não recordo, mas lembro deles com muito carinho, né? Muito carinho mesmo. E eles me receberam muito bem lá. E foi muito importante para mim, porque foi uma fase que eu estava um tanto tumultuado psiquicamente, emocionalmente. Foi algum tempo depois do falecimento do meu pai, né? A religião que eu me vinculava, eu já tinha me desvinculado. Não deixei de acreditar em Deus, mas deixei de acreditar em quase tudo aquilo que a religião ensinava, né? Porque com a medida que eu fui crescendo, né, 15 anos não é bem, digamos assim, uma pessoa desenvolvida, amadurecida. Não é, absolutamente. Né? Mas eu fui me confrontando com aquelas ideias e fui deixando-as de lado. Então eu estava num momento assim instável, né? Como é comum acontecer aos adolescentes. E aí participar daquela reunião me deu um norte, me deu um sentido. Eu comecei a ver, através do que ali eu escutava, do que eu estudava, da interação com os espíritos, né, que a vida tinha sentido. Né? Eu comecei ali a entender melhor a questão da reencarnação. Eu disse que eu já falei em um vídeo anterior, né, que o primeiro contato com essas informações foi através de um livro que fora do meu pai, que falava sobre a sobrevivência do espírito. Né? Que esse livro era, se não me falha a memória, do Ramatiz. Né? Do Ramatiz. Mas ali falava sobre reencarnação. E eu achei reencarnação uma ideia absurda. Né? Como é que eu, Gerardo, vou deixar de ser o Gerardo? Hoje não precisa nem da ideia da reencarnação, porque fica compreensível isso daí. Inclusive pelos estudos que eu fui fazendo no campo da minha área profissional, da área da psicoterapia, né? Com os estudos psicológicos, conhecendo melhor o psiquismo. Mas, na época, a ideia de que eu, Gerardo, ia deixar de ser o Gerardo para ser uma outra pessoa, isso era um absurdo, inconcebível. E eu deixei de lado a ideia da reencarnação. Mas participando lá da reunião e escutando as orientações, as mensagens, as comunicações dos sofredores, eu comecei a ter uma ideia melhor a respeito da reencarnação. E aí eu fui compreendendo de uma forma primária, à época, que o indivíduo não deixa de ser ele, porque o Gerard não é o indivíduo verdadeiro, não é o ser verdadeiro, não é o eu verdadeiro. O Gerardo era uma construção temporária para esta encarnação. E que numa outra encarnação, o ser verdadeiro, o ser espiritual, pode pegar um outro corpo no útero da mãe, a partir da concepção. Não é um corpo já formado, é na concepção. Quando ocorre a união do espermatozoide com o óvulo, ali ocorre a integração, né, do espírito com o ovo que foi formado. Né? E a partir dali, o campo espiritual começa a se integrar com o campo genético, estabelecendo as diretrizes para a formação
do novo corpo, né? E começam os pródromos da formação da nova personalidade, que vai ser muito importante. Mas isso é para uma outra ocasião, né? Então, uma das experiências, né, que eu passei por lá, e aí eu vou contar logo agora neste vídeo, né, porque senão vocês vão ficar com curiosidade, foi com o pai Antônio, que era um espírito, um preto velho, que se comunicava e ele trazia alegria, ele trazia palavras de otimismo, né? Então ele colaborava para a manutenção de um ambiente harmônico, de um ambiente de pensamentos elevados. E aí um dia, mais ou menos 6, 7 meses depois que eu iniciei a participação lá, né, mais próximo do final do ano, pai Antônio chegou e ele chegou chorando e pedindo aos participantes que orassem a Deus para que ele não reencarnasse logo, porque ele não se sentia preparado. E aí ele nos disse que haviam comunicado a ele que estava próximo o momento dele voltar para o plano físico, em um novo corpo físico, uma nova vida física, para continuar o processo evolutivo dele. E aí ele disse que foi apanhado de surpresa e que ele não se sentia preparado e que estava, portanto, com muito medo, e que orassem para que fosse adiado, fosse postergado, desse mais tempo para ele se preparar melhor. E aí eu fiquei surpreso, né? Porque o pai Antônio, que vinha trazendo aquelas mensagens bonitas, no linguajar dele, né? Trazendo as orientações, trazendo alegria, ele estava ali triste, ele estava com medo e ele estava chorando. E ali eu aprendi que os espíritos, né, por serem espíritos, eles não perderam a capacidade de sentir as emoções, que eles podem sentir medo, assim como a gente aqui sente medo da morte, da transição daqui para o plano espiritual. Alguns deles lá, ou muitos deles, depois eu verifiquei isso trabalhando com regressão de memória, sentem medo de virem para cá, né? Sentem receio de aqui falharem, né? Então, é natural esse medo, porque vão entrar numa experiência nova. A gente não recorda do mundo espiritual. Então, a gente não sabe o que é que a gente vai encontrar lá. E de lá para cá, embora saibam como é aqui, né, é diferente da nossa experiência daqui para lá, eles lá sabem como é aqui, mas não sabem se vão ter êxito ou não na experiência, no aprendizado, nas provas, nas checagens que eles terão que passar e que, quando já têm condição, são eles mesmos que planejam com os orientadores. E aí o grupo escutou aquilo, né? O grupo se predispôs a orar. Ele veio na outra oportunidade, ainda reforçando o pedido e temeroso, e não compareceu mais. E aí eu presumi que não adiantaram as orações e que ele se ausentara porque fora levado para o local, né, onde ele seria preparado para o retorno à vida física, né? Então foi um aprendizado importante. O aprendizado também que os espíritos bons não nos julgam, eles nos acolhem, eles não nos criticam, eles orientam, mas orientam com delicadeza e com gentileza, né? E que os espíritos atrasados, os espíritos mais imperfeitos, esses fazem o contrário, né? Eles tentam, né, desorganizar a gente, porque a gente desorganizada, eles podem se alimentar daquilo que proporciona o revigoramento das energias deles. Do que é que eles se alimentam? Do nosso medo, da nossa raiva,
das emoções desencontradas, né, das energias mais densas. Eles se alimentam disso, enquanto que os espíritos superiores não precisam nem das nossas energias mais evoluídas, né, porque a alimentação deles vem do amor, da bondade, dos pensamentos bons, da interação entre eles e o próprio universo. Né? Vem disso aí. Então, os espíritos inferiores atuam nesse sentido. E eu fui também percebendo, né, que eles não sabem de tudo. Né? Ou seja, eles sabem de acordo com o nível em que eles se encontram. Que é como a gente aqui. Obviamente eu conheço da área em que eu atuo, né, que é a área médica, a área psiquiátrica, a área de psicoterapia. Mas eu não entendo quase nada, por exemplo, de nefrologia. Né? Eu não entendo quase nada de oftalmologia. Né? Eu não entendo da área de direito, de engenharia. Né? Fazer cálculo não é bem comigo. Né? Então, cada um entende da sua área e, no caso aqui dos espíritos, das suas áreas também, e de acordo com o seu nível de evolução. Então, essa percepção ela foi muito importante para mim. Né? E me ajudou bastante daí por diante, e muitas outras coisas também, não só na atividade mediúnica, mas na vida de uma forma geral, me ajudando a compreender que cada um tem o seu nível de percepção, sua capacidade de compreensão, e que, assim como alguns precisam ter tolerância e compreensão e paciência comigo, eu também preciso desenvolver esses atributos no relacionamento com algumas pessoas, com outras pessoas. Né? E assim a gente vai aprendendo e a gente vai vivendo. E o campo mediúnico ele ajuda a gente muito nesse processo de aprendizado. Mas hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo, gente. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, então.